E aí pessoal, beleza? Espero que estejam todos bem. Bem-vindos a mais uma aula de mecânica clássica. Nessa aula nós vamos começar a realizar exemplos um pouco mais sofisticados do formalismo hamiltoniano e dessa vez nós vamos analisar a partícula carregada no campo eletromagnético. Então, vamos lá. Bom, a gente está aqui com as equações de Hamilton e nós vamos analisar o caso da partícula carregada no campo eletromagnético. Nós já lidamos com esse problema e nós vimos que a lagrangiana desse sistema é dado pela energia cinética, meio de m, x.i, x.i, portanto velocidade ao quadrado, menos um superpotencial. Né? Quem que é o superpotencial? Aqui, vezes o potencial escalar eletromagnético, que vai depender do tempo e da posição da partícula. E aqui eu também tenho mais que velocidade potencial vetor. E o potencial vetor também depende de x e t no geral. Né? Portanto, o potencial é esse cara menos esse cara aqui, em que nós temos, só para vocês se lembrarem, os campos elétrico e magnético. Aqui a gente está no vácuo, certo? E a partícula tem carga Q. O campo elétrico ele vai ter componentes, vou colocar o índice embaixo, ele vai ser menos o gradiente do potencial escalar, menos a derivada temporal do potencial vetor, e o campo magnético, também índice embaixo, é o rotacional, aqui o símbolo de Levi-Civita, e aí eu vou subir esses dois índices, JK, então ele é o rotacional de A, dj, AK. Então aqui eu tenho uma partícula de massa m e carga q, num campo que aqui no geral ele depende do tempo e depende das posições da partícula. Nós já calculamos as equações de Euler-Lagrange, analisamos bastante esse problema e vimos que a energia da partícula não se conserva. Calculamos a hamiltoniana, inclusive, do sistema, mas aqui o nosso primeiro passo é calcular a hamiltoniana canônica. Eu poderia pegar aquela hamiltoniana que depende das velocidades e simplesmente substituir as velocidades em função dos momentos, mas aqui eu vou fazer o passo a passo completo. Então a primeira coisa que eu vou calcular são os momentos conjugados. Eu vou chamar esses momentos de PI, índice baixo, e a gente sabe que esses momentos são as derivadas da lagrangiana com relação às velocidades. Eu tenho aqui, olha só, a parte cinética e a parte do superpotencial. Vou colocar todo mundo aqui. Só que nessa expressão aqui, olha só, eu tenho um índice solitário e eu tenho o i aqui, e aqui eu já tenho que trocar esses índices para não confundir a soma, porque eu tenho somas aqui e aqui, então eu já troco o nome desses índices. Portanto, pego esse cara, trago para cá, eu tenho essa derivada. Esse termo aqui não depende das velocidades, vai embora. E esse termo aqui, o único que depende das velocidades é esse próprio termo aqui. Copiando e colando aqui de novo. Essa derivada aqui vocês já estão carecas de fazer. Vai me dar duas vezes x.j índice embaixo, dx.j dxi, certo? Então, se eu quiser, eu posso copiar e colar esse termo aqui. O 2 vai embora com o meio e eu posso colocar em evidência esse termo. dx.j, dx.i, os dois índices estão em cima, mas um está no denominador. Então eu tenho um índice em cima que é o j, no delta, e embaixo eu tenho o índice i. E como resultado, nessa expressão aqui, eu substituo o j por i e mato a soma em j. Então esse aqui é o resultado. Eu vou tirar essa menção. E, portanto, aqui pi é igual simplesmente mx.i mais QAI. Perceba que esse cara aqui é o momento linear do sistema. Esse aqui é o momento linear da partícula. Então, o momento conjugado, nós já vimos isso antes, não é igual ao momento linear. Aí eu venho aqui e faço a inversão das velocidades. Então, pego esse termo, isso é igual a PI, passo esse senhor para o outro lado, com sinal negativo, e divido tudo por m. Então eu tenho PI sobre m, que é o que eu esperaria para uma partícula no potencial normal, mas aqui eu tenho a razão carga-massa da partícula com o AI. Agora eu vou calcular
o L barra, né? Quem que é o L barra? O L barra é a lagrangiana, com todos os seus termos de velocidade substituídos pelos momentos. Então eu pego esses senhores e venho aqui. Eu vou tirar a dependência de A e φ, porque não dependem das velocidades. E aqui eu tenho simplesmente essa substituição aqui. E esse cara aqui também, mas aqui o índice tem que ser em cima, para eu continuar respeitando a convenção de Einstein que eu introduzi. E aqui eu também tenho esse mesmo termo, substituo aqui. E vou trabalhar um pouquinho. Eu vou fazer esse produto. Então esse cara aqui entra aqui, esse entra aqui, vai embora o parênteses. Esse cara aqui entra aqui e entra aqui também, sinal positivo. Enquanto aqui eu tenho esse termo dessa forma. Entra o quê? Entra o quê? Então olha só, eu vou escrever as coisas aqui da seguinte forma. Esse primeiro termo aqui é P ao quadrado sobre M ao quadrado. P ao quadrado é PI, né? Px ao quadrado mais PY ao quadrado mais PZ ao quadrado. Então é o módulo ao quadrado do momento conjugado. Não é o momento linear. Esse cara aqui é P escalar A. Eu vou deixar do jeito que está. Então eu tenho Q sobre M ao quadrado. E aqui eu tenho também AI, PI. Os índices estão um pouquinho diferentes. Aqui eu tenho Q sobre M ao quadrado. Eu simplesmente subo esse índice, desço esse índice. Então esses dois termos aqui me dão duas vezes o produto escalar de P com A. Então aqui eu tenho 2Q. Entro com M, a única coisa que vai fazer é tirar o quadrado. E aqui eu tenho Q ao quadrado sobre M. E aqui eu vou escrever, olha só, isso aqui é A ao quadrado. Essa nomenclatura me simplifica bastante as coisas. Então eu tenho 2M aqui, vai embora esse 2M aqui embaixo. Então o meio está distribuído. A primeira parte está aqui. Lembre-se que esse aqui não é coordenada generalizada. Esse cara é, nesse exemplo, a carga da partícula. Esse termo aqui, eu tenho PI aí, Q sobre M. E aqui eu tenho Q ao quadrado sobre M ao quadrado. Esse termo aqui eu comparo com esse. Meio menos 1 dá menos meio. Então esse cara aqui é menos Q ao quadrado sobre 2M ao quadrado. E esse termo aqui também entra aqui e se cancelam. Então essa é a lagrangiana barra do meu sistema. E agora eu vou calcular a hamiltoniana canônica. Lembre-se que a hamiltoniana canônica aqui é PI x.i com x.i substituído menos o L barra. Essa parte é fácil calcular. Então eu já vou substituir o x.i aqui por essa expressão. Está com o índice embaixo. Para não ter que mudar aquela expressão inteira, eu vou fazer assim. Eu vou subir esse índice e descer esse. Aí eu venho aqui e substituo essa expressão. E o L barra está aqui. Então eu tenho menos, mais e mais. Vamos fazer a continha, muito simples. PI. Esse cara aqui é P ao quadrado sobre M. E esse cara aqui é PI aí. Portanto, eu tenho aqui, olha só, esse termo aqui com esse, 1 menos meio dá meio. Positivo. Então essa é a hamiltoniana. Mas eu vou escrevê-la numa forma um pouquinho mais interessante. É 1 sobre 2m. Aí eu vou ter aqui P ao quadrado menos 2Q P escalar A mais Q2 A2 mais Qφ. Esse cara aqui está escrito em forma vetorial, né? Agora eu vou deixar a notação por componentes de lado, porque aqui é mais conveniente eu escrever esse aqui como quadrado desse cara aqui, certo? Então é PI menos QAI, QI menos PAI, é P menos QA ao quadrado. Então perceba que essa é a hamiltoniana de uma partícula de momento linear. Aí eu vou chamar esse momento linear de P grande, que é igual ao momento conjugado menos QA e potencial Qφ. Então esse cara aqui é o Pzão ao quadrado. Eu vou manter assim para a gente fazer os cálculos. E agora eu vou usar essa hamiltoniana para as equações de movimento. A primeira equação de movimento é x.i, que é igual à derivada da lagrangiana com relação ao momento conjugado PI. E o H é esse termo. Maravilha. Essa derivada depende dos momentos, não entra aqui, mas vai entrar aqui. E esse termo está ao quadrado,
Aí vocês escolhem como vão fazer. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou escrever esse termo como PJ AJ produto PJ AJ. E claro, a derivada age em ambos. Se vocês quiserem fazer a distribuição e fazer a derivada assim, pode. Agora, é muito fácil vocês verem que o resultado desse cara aqui é 2 vezes esse termo vezes a derivada desse termo. É só fazer a continha. Esse 2 vai embora com esse 2. E agora essa derivada entra aqui e não diz respeito mais a esse termo. Então, como resultado, eu vou ter aqui uma delta IJ, certo? Portanto, x.índice I vai ser igual a 1 sobre m pi menos q a i. É o primeiro conjunto das equações de Hamilton e me dar precisamente o que eu já havia obtido aqui em cima, com a inversão das velocidades. Isso é sempre assim. O segundo par, né, das equações de Hamilton vai ser a derivada dos momentos, que é igual a menos derivada da Hamiltoniana com relação às posições, certo? E esse cara, mais uma vez, a Hamiltoniana está aqui, neste termo. Vou copiar esse termo aqui embaixo. E, mais uma vez, eu vou substituir esse termo aqui por esse termo. Todo mundo aqui depende de x. Então, perceba que aqui eu tenho o mesmo resultado que eu tinha antes. Porque eu tenho o quadrado de um vetor. Então, eu tenho 2 vezes o termo vezes a derivada do que está aqui dentro. E aqui eu também tenho a derivada de φ com relação a xi. E, portanto, eu posso escrever esse senhor aqui. Bom, vou entrar com sinal negativo. Então, aqui eu tenho sinal negativo. Certo? Então, isso aqui é o gradiente de... esse aqui é o gradiente de φ. Né? E esse cara aqui, PJ é independente. Portanto, eu tenho aqui essa derivada entrando no AJ com sinal negativo, cancelando-se com esse aqui. O 2 vai embora com esse. E o Q eu vou colocar ali junto com o M, porque eu tenho aqui a razão carga-massa. E esse termo aqui, eu vou escrever assim, ó, del I AJ. Portanto, eu posso escrever essa expressão aqui como PI ponto igual, vou colecionar vocês aqui dessa forma, e vou entrar com Q sobre M. Portanto, aqui eu tenho Q ao quadrado sobre M. Veja que aqui eu tenho soma em J, essa é a segunda equação de Hamilton. Para eu encontrar as equações de Euler-Lagrange, que são as equações no espaço de configuração, agora eu vou para as equações em Qn, aqui no caso Q3, né? Eu tenho um espaço de configuração tridimensional. Eu vou pegar esse cara, derivar com relação ao tempo, ou seja, eu quero calcular x2 pontos. Portanto, aqui eu tenho um d dt. Conta simples. Entra aqui, o que é constante. Portanto, aqui eu tenho ponto. E aqui eu tenho dai dt. Dai dt é a parcial, menos q, dai dxj, x ponto j. E vou colocar 1 sobre m aqui para dentro. Esse cara aqui é um q sobre m. E esse aqui também. Maravilha. Por questão de notação, vou usar a notação mais compacta. E aqui eu tenho a derivada temporal de AI menos dj AI x.j. Vou colocar o x.j para cá. Então essa é a aceleração. Vou multiplicar por m. Portanto, eu tenho aqui a força de Lorentz aqui desse lado. Para verificar que realmente é a força de Lorentz, eu vou substituir. E P ponto é essa expressão toda aqui em cima. Então vamos lá. Então isso é igual, vou copiar e colar esta expressão. E agora eu vou copiar e colar esta expressão. Só que aí eu vou subir todos os índices I, porque o PI lá tem índice em cima. Então o I subir, subir o I e subir o I. Aqui agora eu vou substituir o momento conjugado por essa expressão aqui. Então o que eu vou fazer, eu tenho mx ponto, PI, mx ponto, mais QAI. Beleza? E agora vou substituir vocês. Eu sei que eu copiei e colei, não precisava. Agora eu venho aqui. Eu só tenho P no primeiro termo. Então eu substituo esse cara aqui. Só que olha só, ele é um PJ, certo? Então aqui é J. Entro com esse cara, entro com esse cara. E maravilha. Esse M vai embora com esse M.
e esse Q aqui fica Q ao quadrado. Eu tenho um termo muito parecido com esse, que é esse termo aqui. Mas ele não é exatamente igual àquele termo. Esse cara aqui, eu vou colocar em evidência que x.j, e aqui eu tenho o dj, o di, aj menos dj, ai. E esse cara aqui é exatamente igual, esse termo e esse termo. Então eles se anulam. E sobraram esses dois aqui. E agora eu vou introduzir a matriz de Maxwell, que é a matriz do campo eletromagnético. Fj, ela é definida por di aj menos dj ai. E essa matriz aparece nessa expressão, nesse termo aqui, com um índice em cima e outro índice embaixo. Então essa expressão aqui eu posso escrever aqui como F, I, J. Eu vou baixar o J desse cara, subir o J desse, para ficar com a matriz com ambos os índices em cima. E agora lembrem-se que eu tenho os campos elétricos e magnéticos, que são dados por essas expressões aqui. Campos E e B. Então perceba que aqui eu tenho o campo elétrico, portanto aqui eu tenho mais E índice em cima, junto com a carga. E esse cara aqui eu vou usar uma propriedade da matriz de Maxwell, que é o fato dela ser antissimétrica. E o BI eu posso fazer uma brincadeira interessante. Eu vou colocar um meio de epsilon e jk mais, trocado aqui, kj, e vou somar de novo esse termo e diminuir desse termo, kj. Isso aqui é uma identidade, né? Porque esse termo aqui soma com esse para dar esse, e esse termo aqui, menos esse, dá zero. E aqui eu coloco em evidência os épsilons, e portanto, olha só, aqui eu tenho FJK. E esse cara aqui, eu coloco em evidência, também de novo, o meio, mais J. Esse termo aqui dá zero, porque eu estou contraindo componentes de um tensor antissimétrico com componentes de um tensor simétrico. Mas vou fazer essa conta rapidamente para vocês verem que realmente dá zero. Entro aqui com epsilon. Aí eu vou trocar J por M e K por N. E vou trocar M por N aqui em cima. Portanto, ganho sinal negativo. Fazendo isso, agora eu volto e escrevo o N como J e o M como K. Portanto, olha só. Coloco em evidência o epsilon. Ele está igualzinho. E agora eu tenho djak menos djak, que dá zero. Portanto, o campo eletromagnético pode ser escrito em termos da matriz de Maxwell ou da matriz eletromagnética através dessa expressão. E aí vocês também podem ver facilmente que, em razão disso, o F e J, com o índice em cima, né, eu vou substituir aqui na expressão, é igual ao epsilon e JK BK. Então vou pegar essa expressão, na verdade essa aqui, e vou substituir este resultado aqui. E olha só, eu tenho epsilon e JK, velocidade em J, BK. Esse cara aqui é o produto vetorial entre a velocidade e o campo magnético. Portanto, eu tenho aqui que M, dois pontos, x é igual a Q, x ponto vetorial B, mais o campo elétrico. Esse cara aqui é a força de Lorentz. Nessa Lagrangiana aqui, eu estou num sistema de unidades em que ε0 e μ0 não aparecem, né? E, portanto, estou no sistema de unidades em que C é igual a 1. É chamado sistema de unidades natural. Mas esse é o resultado. Portanto, a gente reproduziu as equações de movimento que nós já conhecíamos da partícula no campo eletromagnético. Está tudo funcionando. Lembre-se duas coisas. Nem sempre o momento linear é igual ao momento conjugado. Esse é um exemplo muito clássico. E claro que aqui nós temos o caso que nós já conhecíamos, um sistema não conservativo, porque a força depende das velocidades. Bom, por enquanto é só. Bons estudos e até a próxima.